começar com essa questão de número 136. O que essa questão ela traz para a gente? Né? O que eu acho que é interessante a gente pensar? Essa é uma questão que tem gráfico. Então, em primeiro lugar, a gente já olha que essa questão 136 ela tem um gráfico. Questões de gráfico, elas são de um tipo até que eu classifico, que é a questão que eu chamo de foco no gráfico. Se a questão tem gráfico, isso é uma regra. Toda questão de gráfico do Enem, principalmente, são questões que vão sempre usar o gráfico. O gráfico vai ser a parte mais importante da questão. Lógico, vai ter um enunciado, vai ter informações importantes no enunciado, lógico, talvez para você entender o gráfico de forma melhor. Mas o gráfico, nesse caso, é a parte mais importante da questão. Vamos entender então o que está dizendo. Vamos começar a ler pelo comando, como sempre. O comando é sempre essa última parte aqui, que vai te direcionar o que você precisa ver na questão. Caso a suposição feita tenha sido confirmada, existe uma suposição, a esperança de vida ao nascer no Brasil no ano de 2014 terá sido em ano igual a... Beleza. Então eu vou ter que ler, não vai ter jeito. Eu entendi o que ele quer a esperança de vida. Esse gráfico é a esperança de vida ao nascer. A gente já explora, né? E ele te dá até 2013. E ele quer em 2014. Então ele quer uma continuidade desse gráfico. A esperança de vida ao nascer é um número médio de anos que o indivíduo tende a viver. Essa parte aqui não tem grande informação importante, né? Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média das registradas nos anos de 2011 e 2013. Suponha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013, em relação às esperanças de vida de 2012 e 2014. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse valor aqui é esse mais esse dividido por 2. Eu vou montar, não precisaria, daria para fazer sem montar, mas eu vou montar para facilitar. O que ele está te dizendo é que 73,95 é a média de 74,23, que é esse valor aqui, mais 73,67, que é esse valor aqui, tudo isso dividido por 2. Daria até para conferir. Se fizer a conta, realmente isso é verdade. Ele está dizendo que isso é um fato, que isso é isso mais isso dividido por 2. Então, esse valor é isso mais isso dividido por 2. O que ele está dizendo é, para a gente assumir que 2013 tem esse mesmo comportamento. E vamos supor, então, que 2014 continuasse aqui subindo, né? E tem um valor X aqui, que é exatamente o valor que você quer. Percebe que, assim, antes da gente resolver a questão, que resolver a questão é fácil, a conta em si é fácil. Percebe que o que você precisa entender dessa questão é a interpretação do gráfico associado ao enunciado. Isso vai ser muito comum nas questões de gráfico. Isso vai ser, na verdade, o ponto principal que você precisa saber. Então, você tem que entender. Eu tenho que 2012 foi a média de 2011 e 2013, e ele quer que 2013 seja a média de 2012 e 2014. E vai te perguntar quanto que é 2014. Aí tem duas formas que você pode fazer. Tem a forma tradicional, que eu vou resolver aqui, que é a forma mais simples, vamos dizer assim, só que não é tão rápida. E tem a forma mais rápida, que é a forma como eu resolvi, que eu fiz essa prova no ano passado, e eu resolvi nessa forma, que demorou aí coisa de 10 segundos, 15 segundos para resolver a questão. Foi uma questão bem fácil. Pensa assim, a lógica é só seguir a mesma, né? Se 73,95 é igual a 74,23 mais 73,67 dividido por 2, como eu escrevi aqui, é só fazer a mesma coisa para 2013, né? Eu faço 74,23 é igual a x, que é o próximo ano, mais 73,95 dividido por 2. Percebe? Aí é só fazer essa conta. Multiplica isso por 2, tira de 73,95, você vai ter o valor de x. Eu, pessoalmente, acho esse jeito muito difícil. Você vai ter que fazer uma conta de vezes 2 aqui, que eu acho que é completamente desnecessária, e depois ainda fazer uma conta de subtração meio chatinha, né? Que vai dar aqui 100 e alguma coisa menos 73,95. Tem um jeito muito mais fácil de fazer. Então aqui seria o jeito 1 de você fazer, que é o jeito tradicional. Beleza. Qual que seria o segundo jeito de você fazer a resolução dessa questão? Que eu acho que é o jeito mais inteligente. Se a gente for pensar, o que significa a média, né? Vamos pensar aqui. A média é como de dois números. A distância desse número para esse número é a mesma desse número para esse número. Fala assim, não acredito. É verdade isso? Sim. Quando eu tenho a média de dois números, o número do meio está exatamente na metade entre os dois números. Então, esse número, se eu for ver a distância para esse e para esse, é igual. Dá para a gente fazer aqui a subtração.
73,95 para 74,23, a diferença vai dar 0,28. É para provar. E aqui, 73,95 menos 73,67 também é 0,28. Só uma propriedade. Você poderia sacar isso fazendo essa continha de menos aqui e essa continha de menos aqui. Mas isso é uma propriedade. Se eu tenho um número que é a média de outros dois números, esse número do meio está à mesma distância dos dois, porque é a média, né? No caso, eu tenho dois números. Eu fiz um mais o outro dividido por 2, esse número vai estar bem na metade entre esses dois números. Por que isso é interessante? Porque se eu quero fazer a mesma coisa para o próximo, percebe que a diferença também vai ser 0,28? É uma proporção, né? Porque eu quero exatamente a mesma coisa para o ano de 2013 em relação a 2012 e 2014. Então, se eu somar esse 0,28 com 74,23, eu vou encontrar a resposta. É basicamente essa a ideia. Se eu fizer essa conta, eu vou ter 74,51. Eu acho, comentem no chat aí se ficou clara essa resolução. Eu acho que algumas pessoas que têm um nível mais básico podem ter um pouco de dificuldade de entender o que eu acabei de falar. Mas para na minha concepção, ela é uma resolução muito mais simples do que essa de cima aqui. Então essa resolução número 2, que foi a que eu fiz na hora da prova. E como eu já tenho uma certa prática, eu fiz todos esses números de cabeça e cheguei na alternativa B em um tempo muito curto, assim, acho que eu não gastei nem 30 segundos nessa questão. Então, deixem no chat aí se fez sentido. Se não fez sentido, eu posso até explicar de novo, não tem problema nenhum. Posso explicar de forma mais detalhada. Mas essa seria a forma clássica de resolver, que eu acho que é bem mais difícil, que você tem que multiplicar por 2, é um pouquinho mais chato. E aqui, não. Aqui, na verdade, é bastante claro. Eu tenho 0,28 aqui, 0,28 aqui, e é só somar. Entendeu? Então, é uma questão que é bastante simples e daria para resolver de forma muito rápida. O que vocês acham? Vocês resolveram do jeito 1? Quem fez o Enem no ano passado, resolveu do jeito 1 ou do jeito 2? Eu acho que é interessante. E até a Simone comentou, é mais simples, mas ter essa sacada na hora da prova às vezes demora. Mas essa que é a grande questão, você não vai ter que ter essa sacada na hora da prova. Esse tipo de sacada você vai ter fazendo questões na hora do seu estudo. Quando você fizer questões na hora do seu estudo, usando muito aquela teoria da semana passada, o que eu falei? Pouca teoria, muita prática. O que você pode aprender sobre teoria dessa matéria? Quase nada. Essa sacada aqui que eu acabei de dar, ela não está presente na teoria. Você não vai encontrar nenhuma teoria que te dê essa sacada. Só que se você fizer várias questões e olhar vários tipos de resolução, como é que eu estou fazendo agora, basicamente vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito a entender. Então tem gente que comentou que fez do jeito 2. Por quê? Porque a pessoa já está acostumada. E algumas pessoas fizeram do jeito 1. Não tem problema se você está fazendo do jeito 1. Às vezes você acabou de começar ou está com menos prática. A questão é, como que você passa do jeito 1 para o jeito 2? Prática, assistir outras pessoas resolvendo. Veja várias formas de resolver. Nesse caso, esse é o jeito mais simples de resolver. Mas poderia ser que tivesse outro jeito. Se fosse a mediana, se fosse moda, teria outras formas de resolver. Então eu gosto de pensar que essa questão é uma questão simples, mas que ela poderia tomar muito tempo se você resolvesse do jeito 1. Então, essa é uma questão do foca no gráfico. Com média, é um tipo de questão muito comum. Muito comum. Ou vai ser média, ou vai ser mediana. Tem outros macetes aqui. Esse é um dos macetes da média. Mas existe o macete da mediana também, que é um macete muito legal. Aí eu posso passar num outro momento, mas em resumo, o macete da mediana diz o seguinte: se eu tenho um conjunto de números, principalmente se ele está num gráfico, caiu até uma questão do Enem assim. Por exemplo, eu tenho um gráfico que ele é assim, ó. Vamos supor, tem um número aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu desenhar, peraí, deixa eu desenhar um no meio. 6, 7. A mediana, eu sempre tenho que pegar o valor do meio, né? Então, se eu excluo os valores maiores e menores, eu chego na mediana sem ter que fazer nenhuma conta. Então, por exemplo, nesse caso, esse valor é o menor, esse é o maior. Esse é o menor, esse é o maior. Esse é o menor, esse é o maior, esse seria a mediana. Entendeu? É uma forma bem simplificada. Eu não vou detalhar esse macete da mediana, mas é um outro macete que eu gosto muito. Tem uma questão do Enem que é exatamente assim, que tinha 12 meses no ano, perguntava qual era a mediana, e ia acabar se complicando pra caramba se você tivesse que pegar todos os dados do gráfico, ordenar, sendo que pelo gráfico você resolve muito fácil mesmo. Corta o menor, corta o maior até chegar no número do meio. Pronto. Então, eu acho que é basicamente essa a ideia. Até a Simone comentou que o macete da mediana ela usou e foi fantástico. Exatamente. Acho que teve uma questão na prova, inclusive, que usou o macete da mediana, e esse macete é muito bom. Eu gosto muito dele. Beleza? Então, questão foco no gráfico, questão bastante recorrente aí de cair.
é uma questão primeira aí para a gente ter como norte.